Olá, meus queridos alunos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de informática no módulo de Adobe InDesign. Bem, pessoal, na aula anterior aí nós aprendemos novas ferramentas relacionadas ao programa, já fizemos aí a nossa capa, né, o nosso modelo de capa, já preenchemos aí as nossas páginas neste exemplo em questão com alguns textos de exemplo, né, para preenchermos essas páginas. E hoje nós vamos dar seguimento aí nas ferramentas que nós precisamos aí para terminar de confeccionar a nossa revista, tá? Ferramentas essas que vão nos ajudar aí no processo de criação do nosso projeto, ok? Então, pessoal, começando aí falando aqui sobre o menu Pages, tá vendo? Um menuzinho chamado Pages aqui na nossa lateral, Pages aqui em cima. Aqui, galera, a gente vai ter um resumo das nossas páginas, está vendo todas as páginas que foram criadas no projeto. Aqui um breve resumo, uma breve miniatura sobre o que tem em cada página. Eu deixei a página 2 aqui propositalmente vazia para a gente preencher com os recursos novos. E aqui em cima eu tenho uma área chamada Master, tá vendo? Essa área chamada Master, o mestre, ele vai servir para nos ajudar a padronizar a nossa revista, tá? Então eu vou entrar aqui em Master, dando 2 cliques. Você vai ver que vai aparecer 2 folhas, tá? Iguaizinhas as folhas do projeto, beleza? Isso aqui para que essa página serve para a gente poder padronizar a nossa revista. Então, por exemplo, ó, eu vou criar aqui um retângulo, tá? Pode ser um retângulo normal, não precisa ser o retângulo frame. E vamos criar um fundo, né? Uma cor de fundo para a nossa página. Então eu vou fazer isso como se eu estivesse fazendo na minha página normal aqui embaixo, ok? Então eu vou vir aqui em cima, vou definir uma cor, tá? Vou dar 2 cliques aqui para abrir o seletor de cores. E beleza, vou escolher uma cor aqui, puxada para o azul, tá? Beleza. Vou escolher ser um pouco mais esse azul. Deixar um azul mais puxado para o escuro. Ok. E a mesma coisa eu vou fazer aqui, ó. Eu posso arrastar pressionando Alt. E ele vai aplicar uma cópia desta mesma cor na página ao lado, ok? E fazendo isso, o que aconteceu, galera? Todas as páginas do meu projeto receberão a mesma cor, tá? Exceto a página de capa e a página final aí do nosso documento, tá? Onde eu já tinha colocado um anúncio de exemplo. Elas não receberão essa nova cor, porque elas já tinham uma cor, já tinham um fundo aplicado, tá? As outras páginas que não tinham fundo receberam este fundo que acabou de ser aplicado nas páginas mestra. Então, para que serve a página mestra? Ela serve exatamente para isso, para a gente poder padronizar qualquer conteúdo que nós tenhamos na nossa página e que esse conteúdo ele vai precisar ser replicado, ou seja, se eu vou usar a mesma cor em todas as páginas, eu posso definir aqui na página mestra uma determinada cor e essa cor se repetirá em todas as outras, tá? Então isso facilita o processo. Tudo que eu desejo que apareça em uma página, ou melhor, tudo que eu desejo que apareça em todas as páginas, tá? Eu posso aplicar em página mestra para que esse conteúdo ele possa se repetir em todas elas de uma única vez. Ou seja, eu não vou precisar fazer uma a uma, né? Colocar o mesmo conteúdo em todas as páginas, uma por vez, né? Página por vez, tá? Poderia também acontecer caso eu queira fazer em páginas pares ou ímpares, tá? Então, por exemplo, ó, aqui eu tenho um azul, digamos que aqui eu tenho uma outra cor, ó. Vou colocar aqui essa cor aqui, tá? Um roxo quase rosa, né? Então, o que vai acontecer? Eles vão se alternar. Então, todas as páginas do lado esquerdo ficarão azuis, todas as do lado direito ficarão desta cor aqui puxado para o roxo, né? Um roxo claro, ok? E aí vocês já podem ver aqui no exemplo, ó. Se eu quiser, eu posso entrar nas páginas normais, vocês vão ver, ó, que as minhas páginas estarão da mesma maneira como no exemplo da página mestra, certo? Tá tudo certinho aqui, conforme o exemplo aqui em cima, tá ok?
tá? Eu vou manter o azulzinho mesmo, vou manter o mesmo padrão de cor, mas fiz isso só para vocês entenderem na prática como funciona aí a aplicação de cor na página mestra. Então isso facilita o processo. Ao invés de eu ter que colorir todas as páginas, caso eu queira colocar as mesmas cores, ou intercalar entre cores, né, uma página de uma cor e outra da outra, eu simplesmente faço isso na página mestra, ela automaticamente faz esse processo em todas as páginas da revista, tudo bem? Então isso vai facilitar bastante aí processo de confecção, né, de modificação do layout da página. Então fica muito mais fácil e rápido através desse processo, através deste recurso, ok? A mesma coisa acontece com o conteúdo. Tudo que eu digitar aqui vai aparecer lá, tá? Qualquer conteúdo colocado aqui dentro, ele será replicado nas páginas da revista, tudo bem? Então nesse caso eu não vou colocar nenhum conteúdo que eu preciso que se repita em todas, então por este motivo eu não colocarei nenhuma outra informação, apenas mudarei a cor do fundo, e aí já vale aí mostrar para vocês, para que vocês possam entender que esse mesmo processo poderia ser aplicado para texto, imagens e qualquer outro tipo de elemento inserido na página mestra, ok? Ela vai servir sempre para realizar essa padronização do mesmo conteúdo, tá? Replicado em todas as páginas de uma revista, tá? Ou de uma publicação que nós venhamos fazer no InDesign, tudo bem? Então vamos voltar lá nas nossas páginas. Beleza? E aqui, como vocês podem ver, ó, eu separei as páginas por capítulo, tá? Coloquei alguns capítulos nas páginas. Então aqui nessa página eu coloquei aqui o capítulo 1, né? Coloquei uma caixinha de texto com o nome capítulo 1. E assim sucessivamente, tá vendo? 2, 3, 4 e assim sucessivamente, ok? Aqui eu já diferenciei um pouquinho o capítulo 1, o texto do capítulo 1 do conteúdo, porém eu vou refazer isso com vocês aqui por meio de uma ferramenta chamada Styles, né? Ou Paragraph Styles, beleza? Então nós vamos fazer isso por meio deste recurso, por meio desta ferramenta. Pessoal, caso vocês não encontrem aí a ferramenta Paragraph Style já exibida na tela de vocês aí na lateral, tá? Vocês vão vir aqui no menu Type, e aí vão clicar na opção Paragraph Styles, tá? Tem Character Style e tem Paragraph Styles. Nós vamos usar a opção Paragraph Styles, beleza? Clicando em Paragraph Styles, nós vamos criar um estilo. Então, basicamente, essa ferramenta vai servir para fazermos estilos de parágrafo. Eu vou remover o parágrafo que eu criei anteriormente. Você vai ver, ó, que vai mudar, vai voltar ao normal o meu texto, tá? Porque isso foi feito por meio do estilo de parágrafo ou Paragraph Styles. E aí nós vamos fazer novamente, tá? O Paragraph Style, aqui está no parágrafo básico, tá vendo? A gente vai clicar aqui, ó, em Create New Style. Aí criou aqui, ó, Paragraph Style 1. Vamos dar 2 cliques nesse Paragraph Style 1, tá? Eu vou chamar isso de título. Aqui em Style Name. E aqui na segunda opção, ó, Basic Character Formats, tá vendo? Nós vamos clicar aqui, ó, na família de fonte, vamos escolher uma outra fonte, tá? Pode ser uma fonte básica também, apenas para diferenciar título de conteúdo. Poderia ser mesmo um pouco maior também, tá? Então, por exemplo, digamos que eu queira a fonte Verdana. Vamos ver se eu encontro ela aqui. Aqui em cima, ó, tá vendo? Verdana. Vou colocar ela em bold, que significa ou representa, né, o tipo de fonte, o estilo de fonte negrito. E vou mudar o tamanho, ó. Vou em size, ó, vou aumentar o size para 15, ok? Agora sim, vamos clicar no OK. Nada vai acontecer ainda porque o capítulo não foi selecionado. Eu preciso clicar aqui no capítulo. Vamos clicar nele. E vamos clicar em título. Olha lá. Agora sim, tá vendo? Vamos fazer a mesma coisa nos de baixo. Eu posso até selecionar mais de um, pressionando Shift e aplicando o mesmo efeito para os dois aqui ao mesmo tempo. Vendo? Shift. Clicou, pressionou Shift. Beleza, tá vendo? Todos os capítulos já estão
com o estilo, tá? E a mesma coisa se daria aí caso eu precisasse aplicar o estilo no próprio parágrafo, no próprio texto, né? Eu poderia criar um estilo para ser aplicado em todo o meu conteúdo, em todos os parágrafos do meu projeto, da minha revista, tá? Então eu poderia criar estilos já para facilitar também a aplicação dessa formatação no meu conteúdo sem que eu tenha que fazer caixinha por caixinha de texto, como nós já elaboramos as caixinhas, né? Então isso facilitaria bastante o nosso processo aí de criação e elaboração do nosso texto, tá? Ou formatação desse nosso texto. E aí, pessoal, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos usar essa página aqui lateral para criarmos um sumário, tá? A gente vai trabalhar com sumário aí. E o que seria o sumário? O sumário, ele seria aí basicamente aquele resumo, né, do conteúdo existente na nossa revista, no nosso livro, no nosso projeto, que sempre fica após a nossa capa, né? Nas primeiras folhas, nas primeiras páginas de uma revista ou livro, normalmente existe um sumário, né, indicando lá basicamente o conteúdo que nós temos lá, o capítulo que nós temos lá naquela determinada página e o número da sua respectiva página. Então, basicamente, nós vamos fazer isso aqui na nossa página 2, ok? E aí, feito isso, galera, nós vamos começar a criar nosso sumário clicando aqui também no menu Layout e em seguida em Table of Contents, ok? Eu vou remover esse parágrafo básico, ok? O título aqui será sumário e não contents, tá? Sumário. E aqui, ó, eu vou usar para o sumário os títulos, tá? Vou clicar aqui em título, adicionar, beleza? E vamos clicar em OK e em seguida em sim, tá? Feito isso, ó, já está no mouse lá, ó, no cursor do mouse, as informações. Nós vamos clicar arrastar e vamos soltar. Ó, observa que os capítulos apareceram para mim, ó, capítulo 1, 2, 3, 4 e 5 e suas respectivas páginas, tá vendo? E aí, o que nós vamos fazer aqui agora? Ó? Nós vamos personalizar isso aqui, deixando com uma aparência mais legal, mais bonita, mais atraente, né? Então, feito isso, nós vamos clicar aqui, ó, novamente no parágrafo Styles, tá? 2 cliques aqui, pode ser fora do texto para não ele não entender que é para editar o texto e sim para acessar o menu. Vamos na opção Tabs, deixo o preview marcado aí para você já ver o efeito acontecendo. E aqui na reguinha, tá? Que é a reguinha de tabulação, nós vamos arrastar, vendo? Nós vamos arrastar a reguinha para distanciar, tá vendo? Isso aqui é uma tabulação muito similar, muito parecida com a tabulação que nós aprendemos no Word. Então a mesma coisa acontece aqui, ó, tá vendo? Tá vendo a separação do conteúdo, beleza? Entre o conteúdo e a página, tá? E esse aqui é o espaçamento, né? A gente pode realizar uma configuração do espaçamento X aqui, aumentar ou diminuir o distanciamento, ou por aqui também, tá? Beleza, caso você precise limpar essa formatação, você pode clicar em Clear, né, para limpar. E essas linhazinhas que nós criamos aqui, na verdade, elas não vêm, tá? Ficaria assim, ó, ficaria só com o distanciamento mesmo do nosso texto. Ó. Vou clicar aqui em OK para vocês verem. Ficaria assim, tá vendo? Mas como é que ficou com os pontinhos lá, conforme vocês viram no meu exemplo, ó? Eu já estava fazendo aqui algumas alterações, testes aqui, antes de mostrar para vocês, né? Alguns testes aqui relacionados ao parágrafo. E aí eu fiz o seguinte, ó, eu cliquei aqui em Leader, tá? Cliquei em Leader. Caso ele não atualize automaticamente, você clica novamente na reguinha, tá vendo? E depois essa setinha nova que ele colocou, essa nova tabulação, você arrasta para baixo, tá? E aí, para quê? Para ele cancelar essa última tabulação e utilizar a mesma que nós estávamos utilizando antes, tá? Que foi essa tabulaçãozinha aqui. E vamos dar um OK. E aí sim, vocês podem ver, ó,
que nós criamos aí o nosso sumáriozinho. Criado, se eu quiser eu posso manualmente fazer as modificações, como por exemplo aumentar, tá vendo? Bonitinho, também posso dar um espaçamento sem problema algum. Vocês podem ver, se eu quiser dar um espaçamento entre as linhas do capítulo, caso eu não tenha achado legal aí, o padrão aplicado eu também posso, tá vendo? Criar uma linha a mais de espaçamento entre um capítulo e outro. E caso eu queira fazer as formatações manuais, tá? Que eu já aprendi, ou que vocês já aprenderam, que a gente ensinou aí durante o nosso módulo de InDesign, podem ser feitas tranquilamente, tá? De maneira mais individual. Porque basicamente estou ensinando para vocês na aula de hoje como você pode automatizar alguns processos, como por exemplo a criação de um sumário, para que você gaste menos tempo aí fazendo a elaboração desse tipo de procedimento, né, desse tipo de processo, já que ele gastaria bastante tempo. Você ter que ver o capítulo, o qual está o conteúdo e depois enumerá-lo, né? Então isso já foi feito de maneira automática e algumas formatações mínimas você pode fazer aí de uma forma mais individual, à vontade aí, para que fique mais customizado, tá ok, gente? Bem, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Na próxima aula, nós vamos encerrar o conteúdo de InDesign, tá? A nossa próxima aula será uma aula presencial, então nós nos encontramos em sala de aula para encerrar este assunto e encerrar o nosso módulo e também o nosso projeto da revista Infotech, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Espero vocês na próxima aula. Um grande abraço a todos vocês. A gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau. Eu te encontro lá.